Minhas amigas e meus amigos, muito bom dia. Eu sou Valfrido Vardi, pelo IRI, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, mais uma vez, neste sábado, 11 horas da manhã, com o meu amigo, querido amigo Rafael Valim, nós apresentamos mais um curso, o 11º curso do IRI Escola, o impacto da pandemia na segurança alimentar, Brasil e América Latina. E o fazemos na companhia de duas pessoas muito importantes. Do professor José Graziano da Silva, que, no meu entender, deveria ser ovacionado ao andar nas ruas do Brasil e em qualquer lugar do mundo. O professor José Graziano é o professor titular da Unicamp, engenheiro agrônomo pela Exalc, doutor pela Unicamp, 2 pós-doutorados pela Universidade de Londres e pela Universidade da Califórnia, e é o homem, a mente por trás do programa Fome Zero, né? Foi presidente da FAO de 2012 a 2019, não é? E é atualmente o diretor-geral do Instituto Fome Zero, o homem que concebeu o plano de erradicação da fome no Brasil. Ao lado dele, nessa apresentação, nós recebemos também a ilustre professora Rosana Salles Costa, que é graduada em nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora e pós-doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social, também da UERJ, professora associada no Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro, com amplíssima experiência no assunto. Vai ser uma manhã memorável, de importância central para um país assolado pela pandemia e que retrocedeu nos seus passos em matéria de segurança alimentar. Bom dia, Rafael Valim. Bom dia, professor José Graziano. Bom dia, professora Rosana Salles Costa. Que alegria tê-los aqui. Bom dia, Bom dia. Bom dia, Valfrido. Antes, então, de passarmos aqui a palavra para o nosso querido professor José Graziano, para a professora Rosana, só queria também fazer a minha saudação e dizer da minha alegria e da honra que temos no IRI, professor Graziano, de acolher esse curso, né? Eu sei que não foi fácil em meio a tantas atribuições que o senhor tem, então somos muitíssimo gratos, né, por essa oportunidade. E também o curso vem num momento mais que oportuno, né? Esse é um grande momento para discutir esse tema, porque o fantasma da fome, de novo, volta a amedrontar, e é disso que trataremos aqui. E ninguém melhor, como já antecipou, já disse tão bem o Valfrido, que o professor Graziano, para coordenar e para conduzir um curso como esse. Então, fica aqui o meu registro, a minha satisfação e também as minhas desculpas por ter insistido tanto em organizarmos esse curso, professor Graziano, mas que eu via a importância de fazê-lo. Então, muito obrigado. Valfrido, por favor. Você conduz. Professora, o senhor tem a palavra, explique para nós o que é esse curso, do que trata o curso e para quem o curso é direcionado, por favor. Alfredo, antes de nada, eu queria agradecer você e particularmente o Valim. Realmente, esse curso nasceu pela persistência do Valim, que tem uma aliada aqui dentro da minha casa, que é a minha mulher, que é advogada também de profissão, e que me convenceram, em plena pandemia, não é, de pensar o que seria segurança alimentar e nutricional pós-pandemia. Eu acho que vamos lembrar, nós estamos falando do início do ano, março, abril, não é, na primeira onda, onde havia um certo até desespero e uma incerteza quase que completa de como isso ia ser conduzido, não é? Qualquer prognóstico naquele momento era um chute absoluto de incerteza. E nós sabíamos que, como sempre, os mais pobres iam sofrer mais, né?
E um dos elementos centrais disso era a questão da alimentação. A pandemia estava impactando diretamente a alimentação. Seja por um exemplo muito simples, quando nós vimos as escolas fecharem, é que nós nos demos conta dos milhões de alunos que ficaram sem comer, porque a alimentação escolar, para muitos, era a única refeição diária, não é? E não havia alternativas claras de como suprir aquela alimentação que era dada na escola, já que as pessoas e as famílias estavam confinadas nas suas casas. Então, foi um momento de desafio de inovação para as políticas de segurança alimentar e nutricional em todo o mundo. E eu estava profundamente envolvido em buscar essas alternativas, né, naquele momento, e me preocupava um pouco ter que montar um curso no meio dessa turbulência. Mas conseguimos fazê-lo. E eu queria um pouco explicar aqui a ideia do curso, né? A ideia do curso, então, foi mostrar uma situação que vinha se agravando no mundo antes da pandemia, vamos ter isso muito claro. É uma ironia dizer que quando o mundo se pôs de acordo para erradicar a fome, que foi em 2014, a partir desse momento a fome que vinha diminuindo começou a crescer. Em todas as partes, como vocês vão ver na primeira aula do curso, eu explico a razão disso. Há uma mudança na economia mundial que afeta principalmente os países em desenvolvimento, os países produtores de commodities, e isso tira a base de sustentação, literalmente, das economias desses países. E a fome piora. Não só a fome, junto com a fome, a má nutrição. E essa é uma outra dimensão importante desse curso. Nós não vamos falar só de fome. Nós vamos falar de obesidade, que é uma das preocupações centrais hoje do mundo, não apenas do Brasil. O Brasil hoje é um país de famintos e gordinhos. E essas duas coisas muitas vezes estão juntas, na mesma cidade, até mesmo na mesma família, não é? Pessoas mal alimentadas é a característica fundamental da nossa alimentação hoje. Então, o curso vai procurar mostrar isso, né? Nós começaremos, são 12 aulas, é um curso latino-americano, então ele será oferecido em português e espanhol, né? Alguns professores falarão em espanhol diretamente, outros terão legendado as suas palestras para ficar ao alcance. Isso porque nós resolvemos tomar a América Latina como um todo, dada a interconexão que tem o problema da fome e da nutrição em toda a região, né? E também os bons exemplos que nós podemos recolher em diversos países da região. O Brasil é um dos países que lidera o tema da segurança alimentar e nutricional pelas políticas implantadas nos governos, nos 2 primeiros governos Lula, principalmente, né? Mas há outros países que vêm se destacando nos últimos tempos, como o Chile, por exemplo, com as suas inovações em termos de rotulagem de produtos, de garantias ao consumidor, né? Tudo isso foi integrado num curso de 12 aulas. Então, começo apresentando uma primeira aula, eu vou fazer uma introdução ao curso, mostrar do que se trata, e os conceitos básicos do curso. Nós vamos falar basicamente em segurança alimentar e nutricional, ou o seu oposto, a insegurança. Eu vou contar exatamente o que é isso, o que são esses conceitos, e como se mede isso, né? As distintas medidas que nós temos, as percepções, e os principais organismos que tratam do tema da segurança alimentar no mundo, e o que eles têm nos oferecido. A segunda aula, o doutor... Professor, antes do senhor passar para falar da segunda aula, talvez nós possamos projetar na tela o site, né? Pois não? Vamos lá. Pode descer um pouquinho, Daniel, por favor. Isso. Nós vamos ver aí que vão passar os professores,
mas o professor Graziano vai apresentando, pode parar aí, vai apresentando os professores à medida em que vai falando das aulas. Professor, fique à vontade. Obrigado. Eu queria voltar um pouco atrás e dizer, esse curso é destinado... Ninguém precisa ser doutor em nutrição, nós estamos considerando que todas as pessoas que tiverem interesse no que é uma alimentação saudável e nutritiva podem participar do curso e vamos fornecer os elementos e a bibliografia que acompanha cada uma das aulas, que as pessoas poderão, né, se inteirar dos conceitos e dos números que serão apresentados. Então, primeira aula, como eu disse, é uma aula introdutória, um panorama geral do curso, procura dar uma visão geral da alimentação, o que é uma alimentação saudável. Muitos desses conceitos é difícil de medir. Começa pela fome, por exemplo. O que é fome? Como é que a gente mede a fome? Né? Muitas vezes a gente confunde fome com vontade de comer. Estou com fome. Minha avó que costumava dizer, minha avó era italiana, dizia, menino, isso não é fome, isso é apetite. Você não tem ideia do que é fome. Você está com vontade de comer. Então, essas questões simples vão ser quantificadas e definidas, como, por exemplo, o que é uma alimentação saudável. Nós vamos fazer as famosas discussões de o que nós precisamos comer para ter saúde. Isso é muito importante na pandemia, como nós vimos. A segunda aula, como eu comecei a dizer, vai ser ministrada pelo Dr. Júlio Berdeguer. O Júlio, ele é atualmente diretor adjunto da FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Ele é o diretor para a América Latina e o Caribe. É uma das pessoas mais, digamos, que mais trabalha com o tema e mais influi no tema. O Júlio é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Wageningen, da Holanda, e foi diretor, antes de assumir a FAO, da coesão, do coordenador do desenvolvimento com coesão territorial do Centro Latino-Americano de Desenvolvimento Rural, mais conhecido por RIMISP, no Chile. O Júlio vai apresentar o panorama da fome e da segurança alimentar na América Latina, antes e depois da pandemia, e a perspectiva da região enfrentar uma crise alimentar. Nós não podemos afastar, principalmente agora com a materialização de uma segunda onda, e não poder afastar uma terceira onda antes que nós tenhamos a vacina disponível para todos, a perspectiva de uma crise alimentar na região. A terceira aula, nós vamos entrar num Professor, tema... sobre a terceira aula, o que o senhor acha da gente deixar uma nossa convidada ilustre falar sobre ela? Eu ia passar a palavra exatamente para a Rosana. A professora Rosana Salles Costa é uma das pessoas mais qualificadas para falar desse tema da desigualdade, da distribuição de renda e o efeito no consumo de alimentos. A professora Rosana possui doutorado e pós-doutorado em saúde coletiva, como já disse o Valfrido, e ela é também associada à Cátedra de Segurança Alimentar e pesquisadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede PENSAM. Professora Rosana, explique a sua aula, por favor. Sim, bom dia a todos e aos que estão ouvindo a gente. Então, para mim foi um prazer muito grande participar dessa aula. Eu busquei trabalhar nesse tema, não só a discussão direta do efeito dessa desigualdade na distribuição de renda no acesso à alimentação, mas também traçar um pouco do que é, como a gente discute desigualdade. Então, no primeiro momento, a aula ela vai apresentar essa questão dos conceitos em termos de indicadores,
a importância de trabalhar essa discussão dos indicadores e focalizando principalmente a renda, porque quando a gente olha isso no acesso à alimentação, a renda enquanto um indicador de desigualdade, no acesso à alimentação e, consequentemente, na insegurança alimentar, é uma ferramenta que a gente utiliza. Então, a partir da renda, o que eu busquei trabalhar na aula? Colocar qual é a relação da renda que a gente tem na literatura. Aqui no Brasil, como o professor Graziano colocou, nós temos o conceito de segurança alimentar adicional, e essa área, de fato, é bastante trabalhada no Brasil, mas também em outros países. Então, a partir da questão da desigualdade de renda, eu busquei mostrar como isso repercute no acesso a uma alimentação adequada, e em termos de nutrientes, de qualidade, e a partir daí, como isso vai dialogar com a composição das escolhas alimentares a partir da desigualdade, ou seja, os estratos principalmente mais desiguais e menos desiguais, como é que eles acessam a alimentação de forma diferente, e isso impactando diretamente na insegurança alimentar, que, como o professor Graziano falou, é a forma que a gente tem para fazer o diálogo do conceito maior de segurança alimentar adicional. Isso vai ser abordado em outras aulas, então por isso que eu nem aprofundei, mas eu busquei exatamente já colocar essa ferramenta. E trazer essa ferramenta a partir de dados nacionais, que foram publicados recentemente pelo IBGE, no mês de setembro, onde nós temos um retrato da atual da desigualdade na insegurança alimentar, e como o professor Graziano colocou, nós infelizmente tivemos um retrocesso na insegurança alimentar, e diante da pandemia, o que eu busquei fazer? Que também foi um exercício a gente gravar essa aula em setembro, que a gente ainda estava exatamente mapeando, vendo esse impacto da pandemia de Covid-19 para a população brasileira. Agora a gente já tem, infelizmente, esse quadro mais colocado, onde as desigualdades estarão ainda mais acentuadas. Então, no curso da metade da aula até o final, eu procurei, através de reportagens que a gente tem no jornal, na parte da mídia nacional e da internacional, focando bastante na mídia latino-americana, onde nós temos, de fato, a desigualdade pela Covid-19 impactando a renda em função do quê? Do aumento do desemprego, concomitantemente, aumento do preço dos alimentos. Então, diante dessa grande desigualdade e desse impacto que nós vamos ter na nossa população, isso é inevitável, imaginar, inclusive, para o impacto na insegurança alimentar, que isso deve, sem dúvida alguma, aumentar nos próximos anos, e todo o retrocesso que a gente teve, e a necessidade dessa discussão para que a gente possa mapear e colocar as pessoas que vão estar fazendo o curso nessa realidade atual e como pensar isso na ótica das políticas públicas, fazendo essa ferramenta em termos da desigualdade, do impacto de uma alimentação inadequada, isso repercutindo na insegurança alimentar e o pano de fundo da pandemia de Covid-19, acentuando ainda mais essa questão das desigualdades. O grande exercício foi esse, colocar, eu brinco quando eu estava gravando a aula, em 50 minutos, que só isso era pouco, mas eu acho que eu procurei pelo menos colocar os pontos principais e trazendo nas referências bibliográficas para as pessoas que vão poder fazer o curso e depois consultar, um material atualizado e importante sobre o tema, para exatamente despertar esse interesse e colocar a relevância dessa discussão e pensando nesse retrocesso de políticas públicas voltadas para o combate à fome, que a gente tem, de fato, a partir de 2014, como é que isso ainda vai estar ainda mais acentuado no cenário atual da pandemia. Eu acho que, basicamente, seria isso, professor Graziano. Obrigado, Rosana. Eu queria dizer para quem está nos ouvindo que a professora Rosana é uma das especialistas nesse tema, mais conceituadas, e ela é autora de um texto que vai estar disponível para vocês, que dá uma visão para o leigo muito importante desses números todos do IBGE, vai nos ajudar. Uma coisa eu posso garantir para vocês, os últimos números disponíveis sobre a segurança alimentar no Brasil e no mundo vão estar disponíveis para vocês na bibliografia e nas aulas que nós vamos apresentar. A quarta aula é também de um notório especialista, o professor Mauro Del Grossi, da Universidade de Brasília. O Mauro é agrônomo, doutor em economia pela Unicamp e tem um pós-doutorado na própria FAO. Ele foi um dos participantes também, junto comigo, do programa Fome Zero e da sua implementação.
O Mauro vai apresentar a importância da produção de alimentos no Brasil, a importância da agricultura familiar, não é? Durante a pandemia, os agricultores familiares foram muito afetados por perderem alguns dos seus mercados de proximidade, as feiras livres, não é? As feiras dos produtores, e isso só foi solucionado, em parte, graças à implementação de novas tecnologias de informática, como as compras online, não é? Modelos de gestão como os CSAs e outros. O Mauro vai responder uma questão que é fundamental. Quem produz alimentos no Brasil? De onde é que vem o que vai na sua mesa? Não é? E quais são as políticas que nós devemos ter para melhorar isso? A quinta aula é uma Professor, antes disso, me permita apenas saudar o professor Mauro Delgrosso, que está nos assistindo. Professor, obrigado pela audiência. Obrigado aí, Mauro. A quinta aula é uma outra notória especialista. A Ana Maria é uma parceira de longa data. Ela é, na verdade, uma das pessoas que concebeu a escala de insegurança alimentar que nós vamos usar. E ela me ajudou a montar isso aqui no Brasil. Lá em 2004, nós conseguimos convencer o IBGE a começar a aplicar essa escala, e isso se tornou um modelo para o mundo, a ponto de que a FAO hoje adotou essa escala também, com algumas adaptações mundiais. Então, tem muita coisa que nós fizemos aqui no Brasil, no início dos anos 2000, que hoje ganharam uma dimensão mundial. A Ana Maria, ela é nutricionista, ela é médica, e é uma das professoras mais referenciadas em termos de segurança alimentar. Eu acho que, junto com a professora Rosana Salles, elas formam uma dupla nesse tema das medidas de insegurança alimentar, que é uma referência para todo o mundo. Ela vai falar na aula, basicamente, sobre essas medidas. Há um erro aí, acho que na nosso slide que está, medidas de insegurança alimentar, está o papel dos municípios. Ela vai falar mais sobre as escalas, a EBIA e a escala adotada pela FAO, e as perspectivas futuras, levando em consideração o papel dos municípios vai ser tratado em outra aula mais à frente. A aula número 6 é o professor Walter Bellick. O professor Walter Bellick é administrador de empresas e tem doutorado também pela Unicamp, e é professor titular aposentado do Instituto de Economia da Unicamp e um guest lecturer da Universidade de Kassel, na Alemanha. O professor Bellick vai nos dar uma ideia do abastecimento alimentar. Na aula anterior, o Mauro apresentou a produção, o Bellick vai mostrar agora a distribuição dessa produção. Vai abordar a questão do mercado interno, do mercado externo, não é? E vai nos brindar com uma análise do impacto da Covid nos preços dos alimentos. Isso que foi mencionado anteriormente, dessa inflação que nós tivemos elevada, principalmente para os mais pobres, que fez subir o preço do arroz, o preço do feijão, não é? As razões disso. O Bellick vai explicar didaticamente como é que nós chegamos nesse ponto, sendo um dos países que mais produz alimentos do mundo. A aula número 7 vai ser ministrada pelo Dr. Cleito Campagnola. O Campagnola também é agrônomo e possui um doutorado na Universidade do Texas e um pós-doutorado em Economia e Meio Ambiente na Unicamp. Ele faz parte da organização de consultores
da FAO, foi presidente da Embrapa, não é? E diretor do Programa Estratégico de Agricultura Sustentável da FAO. É um notório especialista, vai nos mostrar o impacto que tem o que nós produzimos e o que nós comemos no meio ambiente, não é? E como isso tem que mudar. Nós temos que procurar dietas que sejam saudáveis, mas que também sejam sustentáveis. Esses 2 S's aí estão faltando hoje no nosso sistema alimentar. A aula número 8 vai ser ministrada pela doutora Duclair Sternert, a nossa Duca, para os amigos. A Duca, ela é agrônoma também pela Universidade Federal do Paraná e tem um mestrado em políticas públicas pela Universidade do Chile e outro em mercados agroalimentares pelo Instituto Agronômico Mediterrâneo da Espanha. Ela vai nos falar sobre a contribuição do setor privado, principalmente, e vai nos contar a história do país que mais avançou nisso, que é o Chile, a questão da rotulagem e por que isso é importante para nós. Vai mostrar como o Brasil está avançando a passos lentos nessa questão. Nós já temos aprovado a questão da rotulagem, mas a sua implantação ainda vai demorar praticamente 2 anos. A aula número 9 vai ser dada por um outro notório especialista, que é o professor Ricardo Rapallo. O Ricardo Rapallo, atualmente, ele é representante da FAO na Guatemala. Ele é engenheiro agrônomo em formação e doutor em planejamento rural pela Universidade Politécnica de Madrid. Ele trabalha na FAO e era, até o começo desse ano, o encarregado das políticas de segurança alimentar, diretor de política de segurança alimentar e nutricional da FAO para América Latina e Caribe. Ele vai nos mostrar o que os países fizeram, como é que os países reagiram à pandemia, quais são as políticas em vigor hoje existentes na América Latina e no Caribe em relação à segurança alimentar, colocando ênfase nos ajustes que tem que ser feito após pandemia, para enfrentar a questão da higiene, sobretudo, dos alimentos e também permitir que nós tenhamos uma alimentação saudável e nutritiva. Eu pediria ao Daniel que corresse a nossa slide um pouquinho para baixo. A aula número 9 vai ser apresentada pela doutora Patrícia Jaime, que é graduada em nutrição e doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo e tem um pós-doutorado em epidemiologia nutricional pelo NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, onde ela trabalha. Ela é professora titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela vai nos dar essa ideia da relação entre a segurança alimentar e a saúde. Eu acho que durante a pandemia ficou evidente a importância de uma alimentação saudável. Vocês viram que as pessoas obesas, não é, tiveram muito mais complicações quando foram atingidas pelo Covid-19. Não é? A obesidade hoje é uma das preocupações centrais que nós temos. Não é? A professora Patrícia Jaime vai nos mostrar as respostas que foram dadas, né, no que ela chama integralidade do cuidado nutricional, como promover, prevenir e assistir e reabilitar as pessoas impactadas pela Covid. A aula número 11, nós vamos destacar uma das coisas mais importantes da segurança alimentar e nutricional, que é a merenda escolar.
quem vai nos apresentar é a Nájila Veloso. A Nájila é uma das especialistas no tema da alimentação escolar. Ela é nutricionista de formação e trabalha como consultora da FAO. Ela não é nutricionista, ela é graduada em pedagogia, ela é pedagoga, professora por formação, e tem um doutorado em sociologia e um pós-doutorado em educação pela Universidade de Brasília. E ela é a responsável na FAO da América Latina pela política da merenda escolar na região. Vale dizer que a política de merenda escolar na América Latina foi muito influenciada pelo modelo brasileiro. O modelo brasileiro da FNDE, que tem uma merenda escolar hoje com compras da agricultura familiar para ter produtos frescos oferecidos às crianças, foi multiplicado em inúmeros países da região. A Nájila vai nos apresentar como anda essa situação na região, na América Latina, destacando a importância da merenda escolar. Não apenas por uma alimentação saudável, mas como isso afeta o aprendizado das crianças. Nós temos várias pesquisas, ela vai mostrar isso, que as crianças assistidas com uma merenda escolar que tem produtos frescos, com compras da agricultura familiar local, têm melhor capacidade de aprendizado, se dão melhor na escola, vão melhor nas aulas, além de estarem melhor alimentadas. Finalmente, a última aula da nossa sequência de 12 aulas, a doutora Elizabeth Hassini vai apresentar a política de segurança alimentar no Brasil, ou melhor, o desmonte da política de segurança alimentar no Brasil. A professora Elizabeth Hassini, ela é professora, ela é nutricionista e doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo e é professora da Universidade de Brasília, onde ela integra o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional. É, portanto, uma especialista e ela era até o ano passado uma das participantes do comitê executivo do painel de especialistas de segurança alimentar do Conselho Mundial de Segurança Alimentar e Nutricional, em Roma. Portanto, uma pessoa altamente qualificada. Ela foi presidente do CONSEA. Ela teve o desprazer de receber o comunicado de fechamento do CONSEA pelo atual presidente da República, e que iniciou um desmonte das políticas de segurança alimentar que já vinham sendo negligenciadas nos dois últimos governos. Mas é nesse governo que se inicia um desmonte efetivo. Se extingue o CONSEA, se reduz os recursos para compras da agricultura familiar, e assim sucessivamente. De modo que nós entramos na pandemia na contramão, quando nós precisávamos estar fortalecendo as políticas de segurança alimentar, o Brasil se encontrou com um governo implementando um verdadeiro desmonte. A Elizabeth vai mostrar também, a Beta, como ela gosta de ser chamada, vai mostrar também como a sociedade civil está reagindo a esse desmonte. Nem tudo está perdido. Nós estamos preparando uma conferência de segurança alimentar e nutricional democrática, participativa, pela força da organização da sociedade civil. Esse é basicamente o curso que vocês vão ser convidados a participar. Eu queria devolver a palavra aí ao Valfrido. Professor, que curso lindo! Lindo curso! Eu estou aqui emocionado com a possibilidade de aprender
essas coisas todas que são centrais para o desenvolvimento do Brasil e para o desenvolvimento das nações, de um modo geral, e uma convivência harmônica entre as nações no mundo todo. Eu queria agradecer, antes de passar a palavra ao Rafael Valim, agradecer ao Rafael Valim por ser o dínamo do IRI Escola, por ser esse grande e multifário intelectual, plural, em todos os sentidos, nas suas relações e no seu pensamento, por permitir que a gente tenha na nossa escola cursos tão variados e tão interessantes e tão importantes para o desenvolvimento do Brasil, quanto é este, organizado, coordenado pelo professor José Graziano, e que tem, evidentemente, professores de altíssimo quilate, como foram apresentados, como é o caso da nossa querida professora Rosana Salles Costa. Rafael Valim, feita essa declaração de amor, diga quanto custa esse curso. Vamos lá. Tem cursos que a gente fica muito à vontade para falar o preço, e esse não é diferente. Esse curso, com esse conteúdo extraordinário, ele custa 129, é menos do que eu tinha falado até, R$ 129,50, e, como sempre, ele pode ser parcelado em até 5 vezes de R$ 25,09. Então, essa é de novo, como a gente sempre fala, esse é o compromisso do IRI, né, de oferecer o que há de melhor, não só no Brasil, mas fora do país, em termos de intelectualidade, de inteligência, por um preço que a gente consiga, na verdade, remunerar essas pessoas extraordinárias, né? Então é esse o papel, e aí também, para que o Daniel não brigue depois comigo, né, Alfredo? Isso mesmo, fala dos outros. Nós estamos também, nesse momento, com uma promoção de 30% sobre todos os cursos, né, menos esse, que acaba de ser lançado, nesse contexto de final de ano, Natal e entre outras coisas, em que o coração gelado do Valfrido fica mais suscetível. Então é isso, essa é a ideia. Além depois, né, Graziano, como a gente estava dizendo, vamos também estabelecer parceria com o Instituto Fome Zero para oferecer bolsas. Então a ideia é que esse curso chegue ao maior número de pessoas, ele seja amplamente acessado em toda a América Latina. Muito bom, é isso mesmo. Que satisfação, Rafael. Acho que é hora de ir embora, né? Está tudo bem apresentado, tudo bem explicado. É hora triste. Eu só queria registrar novamente a minha gratidão a você, Graziano. O curso é algo extraordinário, insuperável nesse tema, e é mais uma contribuição entre tantas outras, como disse o Valfrido no início, e não é exagero, a sua trajetória, na verdade, é um tributo a esse Brasil fraterno, generoso, que está previsto lá na Constituição brasileira, mas que parece que hoje a gente está tão distante dele, né? Você é a encarnação desse projeto de um Brasil que serve de exemplo para o mundo, né? Tantas vezes aqui, quando você estava apresentando o curso, falou, isso aqui o Brasil serviu de referência para o mundo. Para mim, e aqui sem demagogia, para mim, a sua figura é isso. É um Brasil que deu certo, é um Brasil que serve de exemplo para o mundo. Então, a minha gratidão mais uma vez, Graziano. Muito obrigado, Valim. Obrigado. Começo bem o sábado hoje. Muito obrigado. Eu queria, em 2 minutos aí, breve agradecimento a todos os professores, né? Não foi fácil juntar esse time de craques, né? Todo mundo estava muito ocupado. A pandemia era um desafio para todos nós. Eu volto a insistir isso. Esse curso foi montado em plena pandemia, né? E nós não sabíamos bem o que ia acontecer. Inclusive, a professora Rosana explicou, ela foi uma das últimas, por exemplo, a gravar a aula, porque estava esperando o IBGE divulgar a pesquisa. Nós estávamos, todo mundo, ninguém tinha ideia das coisas, dos impactos ainda, porque os números não estavam disponíveis, né? Nós estávamos todos imaginando as coisas que iriam acontecer. Então, para poder trazer para vocês, alunos,
coisas concretas. Não foi fácil juntar esse time todo, como vocês viram, de diferentes partes da América Latina. Tem gente do Chile envolvida, tem gente da América Central, que é um dos lugares mais afetados hoje pela pandemia, né? Tem gente do Brasil, que vai trazer uma riqueza, de uma diversidade de experiências para vocês. Queria dizer também que, aproveitando o que disse o Valim, nós estamos fazendo uma parceria do Instituto Fome Zero com o IRI Escola para oferecer bolsas de estudos. Então, aqueles que não puderem arcar com esse modesto custo, nós vamos oferecer a possibilidade de um desconto substantivo ou até mesmo a gratuidade da inscrição para aqueles que comprovarem essa necessidade. Isso tudo vai estar disponível futuramente, orientações tanto no site do IRI como do Instituto Fome Zero. Quero agradecer o Valim mais uma vez e o Valfrido, que conheci hoje por esse trabalho notável. Hoje eu acordo muito cedo, vi que o Valim também é de acordar cedo, mas eu acordo mais cedo que ele, já tinha lido os jornais na internet e queria cumprimentar o IRI pelo prêmio aí distribuído hoje, que está no UOL, né, do trabalho de jornalismo que tem sido feito. Eu acho que essas iniciativas do IRI mostrar o que nós temos de bom ainda nesse país e valorizar isso que nós temos de bom é muito importante. Realmente eu agradeço muito o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Nós que agradecemos a confiança, professora Rosana, é uma honra tê-los conosco. Rafa, você fez um gol de bicicleta depois de um triplo mortal carpado, tá? Um abraço a todos. Um abraço carinhoso para vocês. Um bom final de semana. Obrigado. Até logo, prazer conhecê-lo. Obrigado, professor.